Graça e paz, meus irmãos. Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Vamos pensar sobre o amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus manifestado em Cristo. Diz assim o texto: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Conta-nos um certo doutor Gordon a história de um certo George Matheson, quando soube que estava condenado à cegueira. Diz assim a história: um jovem estudante atravessava a praça numa das antigas universidades escocesas, indo de caminho para o seu quarto no internato. Não se sentia bem. Seus olhos estavam fracos, o que tornava o trajeto difícil. Seguindo o conselho de um amigo, ele havia consultado um especialista em doenças da vista. O médico, depois de um exame minucioso, o avisara firmemente que havia de perder a visão em pouco tempo. Um terrível soco entre os olhos não poderia tonteá-lo mais do que esta notícia. O seu coração estava perturbado, perderia a visão. Todos os planos que tão esperançosamente arquitetara desfaziam-se na sua frente. Com a perda da visão, ir-se-iam o ensino na universidade e todos os seus sonhos dourados. Perturbado, confuso, saiu do consultório médico apalpando o caminho como um sonâmbulo. Jorge era noivo. Encaminhou-se em direção à casa da querida noiva, esperando sem dúvida alguma palavra de conforto para o coração dolorido. Como daria ele a triste notícia à moça que ele tanto amava e que prometera ser sua esposa? Seus planos estavam todos mudados. E como receberia ela a notícia? Quando lá chegou, contou-lhe em palavras brandas, mas briosas, a sua situação, sua mudança de planos, dizendo-lhe que ela teria liberdade para decidir segundo julgasse melhor. A noiva aceitou a liberdade. A rejeição da noiva foi o segundo golpe. Pela segunda vez saiu tristonho e sem enxergar o caminho que pisava. O golpe parecia acima de suas forças, e a dor lhe sufocava o coração. Mas não estava só. Alguém o aguardava e ternamente fortaleceu seu coração quebrantado, falando-lhe palavras amorosas e dando-lhe o bálsamo do conforto e do verdadeiro amor. O moço entregou-se nos braços do verdadeiro amigo, e todas as dificuldades foram vencidas. Uma nova disposição o dominou, tomando inteira e permanente posse de sua vida. E do seu coração quebrantado, mas cheio de conforto, saíram palavras de louvor e gratidão a Deus. O amor que nunca muda, sejam quais forem as circunstâncias. Essas palavras são cantadas com a música de um hino que diz: amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ó, quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Amor que nunca mudas, que nos teus braços me seguras e cerca-me de mil venturas, aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Aquele moço foi reconfortado, foi salvo 2 vezes. Salvo da sua condição humana, salvo da sua indisposição, da sua fraqueza humana, e também salvo espiritualmente, salvo pelo amor de Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse amor de Deus em Cristo. Olhando aí para esse texto, que fala sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus manifestado em Cristo. Vamos entender, tentar entender um pouquinho o que significa isso, a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade do amor de Deus manifestado em Cristo. Primeiro, meus irmãos, pensemos em que significa a largura, o que vem a ser a largura do amor de Deus, o amor de Deus ser largo. E um dos pensamentos, meus irmãos, que nós podemos tecer acerca desse fato, do amor de Deus ser largo, um dos entendimentos que podemos ter sobre a largura do amor de Deus é que ele abrange a todos, indistintamente. Não importa quem seja, o amor de Deus abrange. Em Marcos 16,15, meus irmãos, Jesus diz que o Evangelho deve ser pregado em todo mundo e não somente a algumas pessoas. O Evangelho deve ser pregado em todo mundo a todas as pessoas, a todas as criaturas. Então, o amor de Deus manifestado em Cristo alcançou os judeus. O Evangelho de Jesus, a mensagem da salvação em Jesus, alcançou os judeus, alcançou os gentios, alcança brancos, negros, pardos, ricos, pobres, todos, indistintamente. O amor de Deus alcança todas as pessoas. Em Apocalipse 5 e 7, meus irmãos, nós encontramos a afirmação de que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações são objeto da salvação oferecida por Deus em Cristo. Lá diante dele estarão pessoas de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. Então, esse é o significado de largura. A largura do amor de Deus significa, o fato do amor de Deus ser largo significa que ele abrange a todos sem distinção. Entendamos agora, meus irmãos, o comprimento, porque o texto diz que nós devemos entender qual é a largura, o comprimento, né? Largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. O que significa? Que vem a ser comprimento. Podemos entender, meus irmãos, por comprimento que ele abrange todos os tempos. O amor de Deus não é apenas para um tempo em particular, mas é para todos os tempos. Em Efésios 1, verso 4, nós lemos, meus irmãos, sobre a salvação em Cristo prevista desde antes da fundação do mundo. E isso significa que a salvação ela já está projetada, ela já está arquitetada desde antes da fundação do mundo. A salvação é propósito de Deus. E logo após a queda do homem, no Éden ainda, ele já anuncia esse seu propósito e começa a trabalhar no tempo. Trabalho esse que vai durar até o fim, tendo como objetivo esse propósito. Como bem se expressou Russell Shedd lá no passado, meus irmãos, desde Abel até o último cristão a se converter. Esse é o comprimento. Nunca houve, nem haverá até Cristo voltar, um intervalo na operação poderosa e salvadora do Evangelho. Não. Abrange todos os tempos. Cada época que houve e que haverá nesse mundo. O Evangelho vai ser pregado, porque em cada época haverá pessoas para serem salvas. Terceiro ponto, terceira coisa, meus irmãos, é a altura. O que significa isso? Altura. Significa que o amor de Deus manifestado em Cristo estendeu-se até o céu, foi até o céu para trazer de lá o seu Filho amado, esvaziado da sua majestade. Assim nós lemos, meus irmãos, em Filipenses 2, versos 6 a 8, acerca de Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a altura significa isso. Estendeu-se, o amor de Deus estendeu-se até o céu. Foi lá para trazer o seu Filho amado, esvaziado de sua majestade, humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E depois de tomar a forma de servo, ele ainda humilhou-se mais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E por último, a profundidade.
E a profundidade diz respeito ao sofrimento que Jesus suportou para expiar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Em 1 Pedro 2, verso 24, nós lemos que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a profundidade diz respeito a isso. Mas a profundidade, meus irmãos, também diz respeito ao fato de que a salvação oferecida por Deus em Cristo chega até os piores pecadores. Não há nenhum pecador ou rebelde que não possa ser incluído. Em João 3,16 nós encontramos que a salvação é para todo que crer. O amor de Deus alcança a todo aquele que crê, não importa quem seja. Se crê, é alcançado pelo amor de Deus em Cristo. E na Bíblia nós encontramos vários bons exemplos. Lá em Atos capítulo 7, verso 58, até o verso 3 do capítulo 8, depois 9, de 1 a 22, nós encontramos, meus irmãos, no primeiro trecho, Atos 7, nós encontramos Saulo, perseguidor de cristãos, perseguindo, matando, aprovando a morte dos cristãos, tirando de dentro das suas casas, trazendo para fora, permitindo apedrejamento. Mas depois nós encontramos esse mesmo Saulo convertido, salvo e pregador do Evangelho. Quer dizer, o amor de Deus o alcançou, mesmo sendo a pessoa terrível que ele era. Em Mateus 26, Marcos 16, João 21, nós temos a história de Pedro. Nós vemos, primeiramente, Pedro negando a Jesus. Mas ele não foi rejeitado por Jesus. Quando ele se arrependeu, ele foi salvo, foi restaurado. Nessas passagens nós encontramos Pedro negando a Jesus, mas encontramos também Pedro sendo restaurado. Em Lucas 15, meus irmãos, nós encontramos uma história, a história do filho pródigo, o filho que se perdeu, o filho que desprezou a casa do seu pai, o filho que gastou dissolutamente a herança que ele havia recebido do seu pai. Mas ele foi achado. Tinha se perdido, mas foi achado. Em Lucas 19, encontramos a história de Zaqueu, publicano, ladrão, mas se converteu, foi salvo. Em Lucas 7, 36 a 50, nós lemos acerca de uma pecadora, de uma prostituta que foi alcançada, foi salva por Jesus. Então, profundidade significa isso. Alcança até os piores pecadores. Então, o que João 3,16, o texto que nós conhecemos bastante, nos diz, à luz desses exemplos, é que você pode ser um perseguidor, como Saulo foi. Você pode ser alguém que já tenha negado ou que ainda continue negando a Jesus, como Pedro fez. Você pode ser alguém que, por querer viver por si mesmo, tenha se afastado da presença do Pai Celestial, como o filho pródigo fez. Você pode até ser alguém que já tenha sido ou ainda seja desonesto, como Zaqueu, o publicano, foi. Pode ter sido ou ser alguém como a pecadora, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas se você crer em Jesus, você pode ser salvo, você pode ser alcançado pelo amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Esse amor que é largo, abrange todas as pessoas, a todos indistintamente. Esse amor que é comprido, abrange todos os tempos. Esse amor que é alto, fez com que o Pai fosse ao céu buscar o seu Filho amado, para descer, destituído de sua glória, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. E esse amor que é profundo, fez com que Cristo descesse para sofrer em nosso lugar e faz com que Ele alcance todos os pecadores. Até mesmo o pior dos pecadores pode ser alcançado por esse amor de Deus a nós, manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra em nosso coração e que nós possamos valorizar esse amor, vivendo em fidelidade àquele que tanto nos amou
tanto fez por nós. Deus abençoe. Amém.